Você já parou para pensar que existem presos tão perigosos que nem as câmeras são autorizadas a mostrar seus rostos? Pessoas que vivem completamente isoladas do mundo, cujos crimes são tão extremos que até os próprios carcereiros evitam contato. Neste vídeo, vamos mergulhar nas histórias desses criminosos que foram mantidos nas sombras por décadas. De assassinos em série a mestres da fuga, passando por figuras que desafiaram o sistema e espalharam o terror dentro e fora das prisões. Essas são as histórias dos presos mais temidos do mundo. Número 1. Thomas Edward Silverstein, o preso mais perigoso da América. Thomas Edward Silverstein nasceu em 4 de fevereiro de 1952, em Long Beach, na Califórnia. Desde pequeno, enfrentou dificuldades que acabariam moldando sua trajetória criminosa. Sua mãe, Virginia Conway, se divorciou ainda grávida de seu primeiro marido e depois se casou com Thomas Conway, que Silverstein acreditava ser seu pai biológico. Quando esse casamento terminou, ela se casou com Sid Silverstein, que adotou legalmente Thomas. Ele cresceu em um bairro de classe média, era tímido e frequentemente vítima de bullying. Sua mãe o ensinava que se voltasse chorando para casa depois de uma briga, apanharia dela também. Isso o forçou a aprender a se defender, mas de um jeito que acabaria o levando por um caminho violento. Com apenas 19 anos, Silverstein foi preso por roubo à mão armada e passou 4 anos na prisão de San Quentin. Ao sair, sua liberdade durou pouco. Logo foi preso novamente, junto com familiares, por mais roubos. Em 1977, foi condenado a 15 anos de prisão, sendo enviado para o presídio de Leavenworth, no estado do Kansas. Lá, se associou à Irmandade Ariana, uma gangue neonazista conhecida por seus atos violentos. Em 1980, sua vida tomou um rumo ainda mais sombrio ao ser condenado por matar Danny Atwell, um preso que supostamente se recusou a contrabandear drogas. Isso resultou em pena perpétua e ele foi transferido para a penitenciária de segurança máxima de Marion, no estado de Illinois, onde passou a ser vigiado constantemente. A violência continuou e ele recebeu outras sentenças de prisão perpétua por matar outros detentos e até um agente penitenciário. O caso mais chocante foi o assassinato brutal do agente Merle Kutz, planejado por Silverstein com a ajuda de comparsas. Thomas faleceu em 11 de maio de 2019, após complicações em uma cirurgia cardíaca. Ao todo, passou 36 anos em confinamento solitário, sendo considerado um dos presos mais temidos do sistema carcerário dos Estados Unidos. Número 2. Imagem polêmica de preso na África do Sul. Antes de continuar, precisamos comentar sobre uma imagem que circulou recentemente nas redes sociais. A foto mostra um detento da prisão de Boksburg, na África do Sul. A pessoa que publicou disse que o homem da imagem estava em greve de fome para provar sua inocência. Ele também se recusava a dormir e não permitia que tirassem fotos dele. A imagem teria sido registrada secretamente por um agente penitenciário. O caso chamou atenção pela aparência debilitada do preso. Compartilhe aí sua opinião nos comentários. Será que ele estava dizendo a verdade? Número 3. Nico Allen Jenkins, o massacre de 11 dias que chocou os Estados Unidos. Nico Allen Jenkins, nascido em 16 de setembro de 1986 em Omaha, no estado de Nebraska, é um nome que provoca calafrios em muita gente. Sua infância foi marcada por violência, e uma série de eventos turbulentos o levaram à prisão por roubo de carro. Cumpriu pouco mais de 10 anos, mas durante esse tempo, seus sérios problemas de saúde mental nunca foram tratados adequadamente. No dia 30 de julho de 2013, foi libertado, mas a falta de acompanhamento pós-encarceramento se revelou desastrosa. Apenas 2 semanas após sair da prisão, Jenkins deu início a uma sequência de assassinatos brutais que paralisaram a cidade de Omaha. Ele atraiu 2 homens, Juan Uribe Pena, de 26 anos, e Jorge C. Cajiga Ruiz, de 25, para um local isolado com a promessa de um encontro erótico. Sem piedade, atirou na cabeça de ambos e os roubou, abandonando seus corpos dentro de uma caminhonete. Mas ele não parou por aí. A próxima vítima foi Curtis Bradford, um ex-companheiro de cela, que Jenkins assassinou apenas um dia depois de tirar uma foto amigável com ele. O crime mais cruel veio em seguida. Andrea Kruger, uma mãe de 3 filhos, foi executada com um tiro de espingarda calibre 12. Seu corpo foi deixado na beira de uma estrada. As câmeras de segurança captaram momentos decisivos dessa sequência macabra,
o que levou à prisão de Jenkins em 30 de agosto de 2013. Durante o interrogatório, ele fez uma confissão assustadora. Alegou que agia sob influência de um deus serpente ancestral chamado Apophis, adicionando um elemento bizarro e perturbador à sua já horrível história. No julgamento, Jenkins optou por se defender sozinho. Seu comportamento foi completamente imprevisível. Falava línguas estranhas, ria durante os depoimentos das famílias das vítimas e fazia discursos desconexos. No fim, foi condenado à pena de morte, reacendendo discussões sobre como o sistema prisional lida com detentos que têm transtornos mentais sérios. Para muitos, Nico Jenkins virou um símbolo do terror, e os efeitos de seus atos continuam ecoando na comunidade, deixando um rastro de dor e famílias destruídas. Número 4. Alvin Creepy Karpis, o inimigo público número 1 que enganou o FBI. Alvin Francis Karpis, cujo nome de nascimento era Albin Francis Karpovitz, nasceu em 10 de agosto de 1907 e tinha origens canadenses e lituanas. Sua ligação com o crime começou cedo. Aos 10 anos de idade, já estava envolvido com apostadores, contrabandistas e outros personagens obscuros. Com 19 anos, foi preso por tentativa de roubo e condenado a 10 anos de prisão. Mas conseguiu fugir e, em pouco tempo, estava cometendo crimes novamente, desta vez junto com ex-colegas de cela. Foi nesse período que ele conheceu Fred Barker, e juntos criaram a famosa Gangue Barker Karpis. O grupo ficou conhecido por assaltos a bancos, sequestros e atos violentos por todos os Estados Unidos. Karpis rapidamente construiu uma reputação de impiedade, especialmente depois do envolvimento da gangue no assassinato do xerife Croy Kelly. Esse crime marcou ainda mais seu nome no submundo do crime organizado. A série de crimes chegou ao fim em 1936, depois de vários confrontos violentos com a polícia. O sequestro de Edward Bremer, um empresário importante, chamou a atenção do então presidente Franklin Delano Roosevelt e fez com que o Departamento Federal de Investigação aumentasse os esforços para capturar a gangue. Alvin foi preso em 1º de maio de 1936, em Nova Orleans. Após julgamento, foi condenado à prisão perpétua. Passou impressionantes 26 anos em Alcatraz, tornando-se um dos presos com maior tempo de reclusão no famoso presídio. Foi libertado sob condicional em 1969 e encontrou um mundo completamente diferente. Já não era mais temido como antes e teve dificuldades para se readaptar. Por conta de seu histórico criminal, não conseguiu passaporte e acabou sendo deportado para o Canadá. Lá, enfrentou uma série de desafios e, em busca de paz, se mudou para a Espanha. Alvin Francis Karpis faleceu em 26 de agosto de 1979. Embora inicialmente a morte tenha sido considerada suicídio, depois foi confirmada como causas naturais. Com isso, chegava ao fim a história de um dos criminosos mais notórios da era do crime nos Estados Unidos. Número 5. Charles Bronson, o homem mais perigoso do Reino Unido. Michael Gordon Peterson, mais conhecido como Charles Bronson, nasceu em 6 de dezembro de 1952 e se tornou uma das figuras mais temidas da história penitenciária britânica. Sua trajetória começou com uma infância conturbada, marcada por comportamentos agressivos desde cedo. Ainda jovem, se envolvia em brigas de rua que logo lhe renderam fama como lutador implacável. Sua entrada no mundo do crime aconteceu de forma dramática em 1974, quando tentou assaltar uma agência dos Correios em Luton. Armado com uma espingarda de cano cerrado, enfrentou a polícia em um tiroteio que deixou vários agentes feridos antes de ser capturado. No tribunal, Bronson mostrou total desprezo pelas autoridades. Interrompia os procedimentos, atacava guardas prisionais e tinha acessos de fúria constantes, o que lhe garantiu o rótulo de criminoso instável e perigoso. Diante de seu comportamento violento, foi considerado mentalmente instável e transferido para o Hospital Psiquiátrico de Segurança Máxima, Broadmoor. Mas nem lá sua agressividade diminuiu. Bronson agredia outros pacientes e chegou a fazer reféns durante surtos de violência. Durante esse período, ele adotou o nome Charles Bronson, inspirado no ator de Hollywood, como forma de reforçar sua nova identidade e intimidar ainda mais seus inimigos. À medida que sua fama crescia, também aumentava o nível de segurança ao seu redor. Ele foi transferido para várias prisões de segurança máxima, como Parkhurst e Wakefield.
sempre sob rígidas medidas de contenção para evitar novos ataques. Mesmo em condições duras, Bronson encontrou uma válvula de escape. Passou a se dedicar ao condicionamento físico extremo e à escrita. Publicou um livro chamado Solitary Fitness, onde compartilhou seus métodos de treino e reflexões sobre a vida na prisão. Seu auge de infâmia veio em 1998, quando protagonizou um sequestro dentro da prisão de Birmingham. Ele rendeu 2 detentos com uma arma improvisada e exigiu um helicóptero para fugir. O impasse durou horas e mostrou o quão caótico ele podia ser mesmo atrás das grades. Hoje, Charles Bronson é um ícone controverso do sistema prisional britânico. Admirado por alguns pela resistência e criatividade, temido por muitos por sua imprevisibilidade e histórico violento. Número 6. Richard Lee McNair, o mestre das fugas. Richard Lee McNair, nascido em 19 de dezembro de 1958, não é um criminoso comum. Ele ficou famoso por suas fugas espetaculares da prisão, sendo considerado um verdadeiro especialista em escapar do sistema. Sua jornada no crime começou com um assalto mal planejado que acabou em assassinato, em 1987. Ao invés de aceitar a prisão perpétua com resignação, McNair ficou obcecado com a ideia de escapar e desenvolveu técnicas tão engenhosas que viraram lenda entre os agentes penitenciários. Sua primeira fuga parecia mágica. Usou um simples protetor labial para escapar das algemas, contando apenas com habilidade e força de vontade. Foi recapturado, mas aquilo só alimentou sua determinação. 4 anos depois, protagonizou outra fuga, dessa vez se esgueirando por dutos de ventilação como se fosse um fantasma. Sumiu na noite sem deixar rastros. Mas foi em abril de 2006 que McNair realizou sua fuga mais ousada. Escondeu-se em meio a sacos de correspondência usados no correio da prisão e conseguiu sair sem ser notado. Dias depois, foi abordado por um policial enquanto corria perto de uma linha de trem. Com impressionante presença de espírito, inventou uma história de que era hóspede de um hotel próximo e trabalhava em construções residenciais. A mentira foi tão convincente que ele escapou de novo. McNair atravessou a fronteira e chegou ao Canadá, onde continuou foragido por meses, aparecendo várias vezes na lista dos 15 criminosos mais procurados do país. Seu plano começou a desmoronar no final de 2007, quando um policial desconfiou de uma van suspeita. Após uma perseguição, McNair foi finalmente capturado. Hoje ele está preso na penitenciária A.D. Chase Florence, no estado do Colorado, considerada a prisão mais segura dos Estados Unidos. Lá, os detentos passam 23 horas por dia em isolamento. Mesmo assim, Richard Lee McNair permanece como um símbolo de inteligência fora da lei. E sua lenda sobrevive como um lembrete de que, para alguns criminosos, escapar é quase uma arte. Número 7. Charles Edmund Cullen, o enfermeiro assassino que traiu seu juramento. Charles Edmund Cullen, um enfermeiro registrado com anos de experiência em hospitais do estado de Nova Jersey e da Pensilvânia, acabou se tornando um dos assassinos mais assustadores da história médica. Durante 16 anos, ao invés de salvar vidas, ele tirava a vida de seus próprios pacientes de forma silenciosa e calculada. Até o momento de sua prisão, Cullen confessou ter matado cerca de 40 pessoas, embora as investigações oficiais tenham conseguido confirmar 29 mortes. O pesadelo veio à tona no dia 12 de dezembro de 2003, quando ele foi finalmente preso. Inicialmente enfrentava acusações por apenas um assassinato e uma tentativa de homicídio. Mas conforme as investigações se aprofundaram, a verdadeira dimensão de seus crimes começou a ser revelada. Durante o interrogatório, Cullen admitiu ter matado 2 pacientes no Somerset Medical Center. No entanto, ele sugeriu que poderia haver dezenas de outras vítimas. Sua frieza foi chocante. Na frente do juiz, demonstrou arrogância e até zombou do tribunal. Em abril de 2004, ele se declarou culpado por 13 assassinatos e 2 tentativas de homicídio. Todos os crimes foram cometidos por meio de injeções letais, usando medicamentos como digoxina e insulina, substâncias de fácil acesso no ambiente hospitalar e quase impossíveis de rastrear quando usadas com precisão. Para escapar da pena de morte, Cullen aceitou um acordo. Colaboraria com as autoridades para identificar mais vítimas. Ele afirmava que sua motivação era poupar o sofrimento de pacientes, mesmo quando muitos deles sequer estavam em estado terminal.
uma justificativa cruel que só aumentava o horror de suas ações. Como eu disse, não sei se eu teria parado. Em 2 de março de 2006, Charles Cullen foi condenado a 11 penas de prisão perpétua consecutivas, sem qualquer chance de liberdade condicional até o ano 443. Atualmente cumpre pena na penitenciária estadual de Nova Jersey, em Trenton. O caso abalou profundamente o sistema de saúde dos Estados Unidos, levando a mudanças rígidas no controle de medicamentos e na supervisão de profissionais da enfermagem. A história de Cullen é um lembrete sombrio de como alguém pode explorar um papel de confiança para cometer atrocidades impensáveis. Número 8. Lucy Letby, a enfermeira que virou assassina em série. Lucy Letby, nascida em 4 de janeiro de 1990, é hoje um dos nomes mais infames da história do Reino Unido. Enfermeira especializada em cuidados neonatais, Letby começou sua carreira em 2011 no Hospital de Chester. No início, era vista como dedicada, carinhosa e comprometida com o bem-estar dos recém-nascidos. Mas tudo começou a mudar de forma alarmante. Um número crescente de mortes e emergências graves passou a ocorrer na unidade neonatal onde ela trabalhava. Foi o médico Ravi Jayaram quem primeiro levantou suspeitas. Em 2015 e 2016, ele tentou alertar a administração do hospital sobre o que estava acontecendo. Infelizmente, suas advertências foram ignoradas. Com o tempo, outros colegas também começaram a notar comportamentos estranhos em Letby. Descreviam-na como fria e até agressiva em momentos críticos, o que só reforçou a desconfiança. Em maio de 2017, a polícia de Cheshire iniciou uma investigação sobre os incidentes. No ano seguinte, em julho de 2018, Letby foi finalmente presa, marcando o início de uma das investigações mais chocantes do sistema de saúde britânico. Durante o julgamento, que começou em outubro de 2022 no Tribunal da Coroa de Manchester, foram apresentados bilhetes manuscritos encontrados em sua casa. Em um deles, Letby escrevia frases como "sou do mal" e "matei eles de propósito", o que chocou o público e o júri. Apesar de enfrentar 22 acusações, ela continuava alegando inocência, afirmando que sempre fez o melhor pelas crianças sob seus cuidados. Porém, a acusação argumentava que Letby injetava ar nas veias de bebês ou administrava doses letais de leite e insulina. Depois de um longo julgamento de 10 meses, no dia 18 de agosto de 2023, o júri declarou Letby culpada por 14 dos crimes. Ela recebeu uma sentença de prisão perpétua integral para cada um dos assassinatos, o que significa que jamais poderá ser libertada. O caso abalou profundamente a confiança no sistema de saúde britânico e gerou pressões para uma reavaliação completa das práticas de segurança e supervisão em unidades neonatais. Número 9. Ted Bundy, o serial killer mais carismático dos Estados Unidos. Ted Bundy é sem dúvida um dos assassinos em série mais conhecidos da história dos Estados Unidos. Condenado pelos assassinatos brutais de pelo menos 30 mulheres durante a década de 1970, sua história é marcada por uma combinação sinistra de inteligência, charme e uma sede insaciável por violência. Nascido em 24 de novembro de 1946, em Burlington, no estado de Vermont, Bundy teve uma infância difícil. Foi criado por sua mãe, Louise Bundy, que dizia que ele era fruto de um relacionamento incestuoso com o próprio pai, algo que Ted sempre negou. Apesar desse passado turbulento, cresceu sendo visto como um jovem carismático e bem ajustado. Seus crimes começaram no início dos anos 1970, quando ele ainda estava na casa dos 20 anos. Suas vítimas, quase sempre mulheres jovens e atraentes, tinham uma aparência parecida com a de sua ex-namorada, Elizabeth Klopfer, com quem teve uma relação intensa e instável. A estratégia de Bundy para atrair suas vítimas era tão engenhosa quanto cruel. Ele costumava fingir estar ferido ou precisar de ajuda, o que despertava a empatia das mulheres. Uma vez conquistada a confiança, ele as levava para locais isolados, onde as agredia, estuprava e assassinava. O padrão de seus ataques envolvia extrema violência e até necrofilia. Em vários casos, ele mutilava os corpos após a morte e guardava partes como troféus. Sua habilidade em se passar por alguém comum e confiável tornava ainda mais difícil para a polícia suspeitar dele. Mesmo quando foi finalmente preso, Bundy ainda conseguiu fugir 2 vezes da cadeia. Em uma dessas ocasiões,
já no estado da Flórida, voltou a matar. Foi durante essa fuga que cometeu os assassinatos mais brutais de sua carreira, incluindo o massacre na fraternidade feminina Chi Omega, onde 2 jovens foram mortas e outras ficaram gravemente feridas. Durante o julgamento, Bundy atuou como seu próprio advogado, tentando manipular o júri e a mídia com seu carisma. Apesar disso, as evidências eram incontestáveis. Em 1978, ele foi preso novamente e, depois de confessar oficialmente 30 assassinatos, embora se suspeite que o número real seja muito maior, foi condenado à morte. Sua execução aconteceu em 1989, por cadeira elétrica, mas até hoje seu nome é sinônimo de horror e fascínio. A história de Ted Bundy continua a ser estudada por psicólogos, criminologistas e cineastas que buscam entender como alguém tão aparentemente normal foi capaz de cometer tamanhas atrocidades. Número 10. Rodney Alcala, o assassino sedutor com um segredo sombrio. A história de Rodney Alcala é um lembrete aterrorizante de como o mal pode se esconder atrás de um sorriso encantador. Nascido em 23 de agosto de 1943, em San Antonio, no estado do Texas, com o nome Rodrigo Jacques Alcala Bucor, sua infância foi marcada por instabilidade. Após ser abandonado pelo pai, mudou-se com a mãe e os irmãos para Los Angeles. Aos 17 anos, se alistou no exército dos Estados Unidos, mas logo sofreu um colapso nervoso. Diagnosticado com transtorno de personalidade antissocial, foi dispensado. Mesmo com esse histórico, conseguiu enganar muitas pessoas. Inteligente, articulado e considerado atraente, Alcala usava sua aparência e lábia para atrair suas vítimas. Ele se passava por fotógrafo profissional, oferecendo sessões gratuitas em troca de portfólios de modelos. Tudo parte de sua armadilha. Em 1971, cometeu um dos seus primeiros assassinatos conhecidos. Cornelia Creeley, uma jovem de 23 anos, foi brutalmente estuprada e estrangulada. Anos depois, em 1977, Ellen Hoover, outra vítima, desapareceu após marcar uma sessão de fotos com Alcala. Seu corpo foi encontrado tempos depois, confirmando mais um crime macabro. Mesmo com várias prisões ao longo das décadas, ele continuava a escapar de punições severas. O mais inacreditável é que, em 1978, enquanto ainda cometia assassinatos, Alcala participou de um programa de televisão chamado O Jogo do Encontro. Ele ganhou o jogo, mas a mulher que o escolheu depois desistiu de sair com ele, dizendo que havia algo de estranho em seu comportamento. A verdadeira dimensão de seus crimes só foi descoberta anos depois. Em 2012, Alcala confessou oficialmente os assassinatos de Cornelia Creeley e Ellen Hoover, embora já estivesse preso cumprindo pena de 25 anos à prisão perpétua. As autoridades acreditam que ele pode ter matado mais de 100 pessoas. Com centenas de fotos encontradas em seu apartamento, muitos dos rostos jamais foram identificados. A vida e os crimes de Rodney Alcala provam que, muitas vezes, o predador se esconde por trás de um rosto aparentemente inofensivo. Sua história deixou marcas profundas nas famílias das vítimas e chocou o mundo pela frieza e dissimulação. Número 11. Dennis Rader, o BTK Killer que vivia à vista de todos. Dennis Rader, mais conhecido pelo apelido BTK, uma sigla para amarrar, torturar, matar, nasceu no estado do Kansas, em 1945. Desde jovem, ele já alimentava fantasias sombrias envolvendo dominação, tortura e assassinato. Mas foi somente em janeiro de 1974 que decidiu transformar seus pensamentos em realidade. Suas primeiras vítimas foram a família Otero: Joseph, de 38 anos, sua esposa Julie, de 33, e seus filhos, Joseph Jr. e Josephine, de apenas 11 e 9 anos. A brutalidade do ataque foi indescritível. Ele amarrou, torturou e matou toda a família dentro da própria casa. Meses depois, em abril do mesmo ano, voltou a atacar. Dessa vez, a vítima foi Catherine Bright, de 21 anos. Rader a abordou em sua residência e, repetindo seu padrão cruel, a amarrou e a estrangulou, deixando-a para morrer. Durante os anos seguintes, continuou sua série de assassinatos. Suas vítimas incluíram Maureen Hedge, Vicky Wegerle e outras mulheres, sempre escolhidas com base em sua obsessão por controle e dominação. O mais assustador de tudo é que, enquanto cometia esses crimes hediondos, Dennis levava uma vida absolutamente normal.
era presidente da igreja luterana local, líder de escoteiros e funcionário da prefeitura. Vivia uma vida aparentemente exemplar, o que tornava ainda mais difícil para qualquer um suspeitar de sua verdadeira identidade. Mas, como muitos assassinos em série, Rader tinha uma necessidade constante de reconhecimento. Foi essa vaidade que o levou à própria ruína. Em 2005, após anos de silêncio, ele enviou um disquete com informações sobre seu próximo alvo para uma emissora de televisão local. O que ele não sabia era que os investigadores conseguiram rastrear o disquete até um computador da igreja onde ele trabalhava. Pouco tempo depois, foi preso. Durante o interrogatório, admitiu os crimes com frieza assustadora, descrevendo em detalhes como planejava, executava e se deleitava com cada assassinato. Dennis Rader foi condenado a 10 penas consecutivas de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Hoje, cumpre pena em uma prisão de segurança máxima no estado do Kansas, lembrado como um dos assassinos mais cruéis e calculistas da história dos Estados Unidos. Número 12. Jeffrey Dahmer, o canibal de Milwaukee. Jeffrey Dahmer, conhecido como o canibal de Milwaukee, foi responsável por uma das séries de assassinatos mais horrendas já registradas nos Estados Unidos. Entre 1978 e 1991, ele assassinou 17 jovens e homens, muitos dos quais foram vítimas de estupro, desmembramento, necrofilia e canibalismo. Nascido em 21 de maio de 1960, em Milwaukee, no estado de Wisconsin, Dahmer teve uma infância aparentemente normal, mas já apresentava sinais preocupantes desde pequeno. Era fascinado por animais mortos e costumava recolher carcaças para dissecar em casa. A separação de seus pais durante a adolescência só agravou seu isolamento e comportamento estranho. Seu primeiro assassinato aconteceu em 1978, quando tinha apenas 18 anos. A vítima foi Stephen Hicks, um rapaz que ele levou para casa, matou com um haltere e depois esquartejou. Durante os anos seguintes, Dahmer desenvolveu um método assustadoramente sistemático. Abordava suas vítimas, geralmente homens marginalizados, sem teto ou imigrantes, e as atraía para seu apartamento com promessas de dinheiro, bebida ou sessões fotográficas. Lá, drogava os rapazes, os estuprava, matava e depois realizava atos brutais com os corpos. Além de mutilar e guardar partes dos corpos, Dahmer chegou a consumir carne humana e a preservar crânios, órgãos e até esqueletos como troféus. Em seu apartamento, a polícia encontrou um verdadeiro cenário de horror. Cabeças humanas na geladeira, tambores com ácidos, fotos dos corpos em decomposição e muito mais. Sua prisão aconteceu em 1991, graças à coragem de uma de suas vítimas, Tracy Edwards, que conseguiu fugir e alertar a polícia. Ao chegar ao local, os agentes encontraram evidências tão explícitas que não restaram dúvidas sobre a culpa de Dahmer. Durante o julgamento, foi diagnosticado com transtorno de personalidade esquizotípico e transtorno de personalidade limítrofe, mas considerados são o suficiente para enfrentar o processo judicial. Recebeu 15 penas consecutivas de prisão perpétua. No entanto, sua permanência na prisão foi curta. Em 1994, foi assassinado por um companheiro de cela no Instituto Correcional de Colômbia. Até hoje, a história de Jeffrey Dahmer choca o mundo e levanta questionamentos sobre os sinais de alerta que foram ignorados e sobre como um monstro conseguiu se esconder por tanto tempo em plena sociedade. Número 13. Gary Ridgway, o assassino do Rio Green. Gary Leon Ridgway, conhecido como o assassino do Rio Green, é um dos criminosos mais letais da história dos Estados Unidos. Ele confessou ter assassinado 49 mulheres no estado de Washington entre as décadas de 1980 e 1990, embora as autoridades acreditem que o número real de vítimas seja ainda maior. Nascido em 18 de fevereiro de 1949, em Salt Lake City, no estado de Utah, Ridgway teve uma infância marcada por um relacionamento tenso com sua mãe, a quem descrevia como controladora e crítica. Desde cedo, demonstrava comportamentos agressivos e fantasias violentas, mas, à primeira vista, parecia levar uma vida comum. Trabalhava como pintor de caminhões, era casado e tinha filhos. Muitos o viam como um homem calado e educado, a imagem perfeita de um cidadão comum. No entanto, por trás dessa fachada,
Ridgway escondia um impulso assassino metódico e frio. Seus crimes começaram no início dos anos 1980. Suas vítimas eram majoritariamente mulheres envolvidas com prostituição, muitas em situação de vulnerabilidade social. Ridgway se aproveitava disso para atrair as vítimas até locais isolados próximos ao rio Green, onde as estrangulava, muitas vezes utilizando suas próprias roupas como arma. Depois dos assassinatos, abandonava os corpos em áreas remotas ou florestas, dificultando a identificação e retardando as investigações. O padrão de crimes só foi percebido quando vários corpos começaram a aparecer nas redondezas do rio, dando origem ao apelido que o tornaria infame. O caso ficou sem solução por anos, e Ridgway chegou a ser interrogado na década de 1980, mas foi liberado por falta de provas. Só em 2001, com o avanço da tecnologia de análise de DNA, ele foi finalmente ligado a uma série de assassinatos e preso. Durante os interrogatórios, Ridgway revelou detalhes macabros sobre os assassinatos e demonstrou uma frieza impressionante. Afirmou que matava as mulheres porque as considerava descartáveis e disse que sentia prazer em enganar a polícia e voltar aos locais onde deixava os corpos. Em 2003, fechou um acordo judicial em que se declarou culpado por 48 assassinatos, evitando assim a pena de morte. Em troca, forneceu informações valiosas que ajudaram a localizar os restos mortais de outras vítimas. Mais tarde, confessou um assassinato adicional, elevando oficialmente o número para 49. Hoje, Ridgway cumpre prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional no sistema carcerário do estado de Washington. Seu caso ainda causa arrepios e é estudado por criminologistas como exemplo extremo de um assassino em série que conseguiu passar despercebido por décadas, vivendo entre as pessoas como se fosse um homem comum. Número 14. Aileen Wuornos, entre vítima e assassina. Aileen Carol Wuornos é uma das figuras mais controversas do crime nos Estados Unidos. Considerada por muitos como um símbolo da marginalização feminina e por outros como uma assassina fria e calculista, sua história é complexa e profundamente perturbadora. Nascida em 29 de fevereiro de 1956, em Troy, no estado de Michigan, Aileen teve uma infância trágica. Seu pai, um condenado por abuso infantil, se suicidou na prisão antes mesmo de ela nascer. Abandonada pela mãe, foi criada pelos avós, onde sofreu abusos físicos e sexuais. Aos 13 anos, já estava grávida após ser violentada por um conhecido da família. Com apenas 15 anos, foi expulsa de casa e passou a viver nas ruas. Para sobreviver, se envolveu com a prostituição, prática que manteve durante grande parte da vida. Nos anos 1980, já adulta, se estabeleceu na Flórida, onde voltou a se prostituir nas estradas. Foi nesse contexto que começou sua série de assassinatos. Entre 1989 e 1990, Aileen matou 7 homens. Alegava que todos haviam tentado estuprá-la ou a ameaçaram durante encontros sexuais e que os assassinatos foram atos de legítima defesa. No entanto, a brutalidade dos crimes, com tiros a queima-roupa e os corpos abandonados em rodovias, gerou dúvidas sobre suas motivações reais. Wuornos foi presa em 1991 após uma extensa investigação. Durante os interrogatórios, confessou os assassinatos e reafirmou que havia agido em defesa própria. No julgamento, seus advogados alegaram que ela sofria de transtornos psicológicos severos, resultado dos traumas de infância e da vida nas ruas. Mesmo assim, em 1992, foi condenada por 6 assassinatos e sentenciada à morte. Mais tarde, admitiu também o 7º crime. Durante os anos no corredor da morte, concedeu entrevistas polêmicas, nas quais alternava entre declarações de arrependimento e afirmações de que faria tudo de novo. A execução aconteceu em 9 de outubro de 2002, por injeção letal. Até o fim, Aileen manteve um comportamento errático e perturbador, alimentando o debate sobre sua real condição mental. Sua história inspirou o filme Monstro, lançado em 2003, estrelado por Charlize Theron, que retratou a vida difícil e a derrocada emocional que levou Aileen a cometer os crimes. Até hoje, seu caso divide opiniões entre aqueles que a veem como um produto de um sistema cruel e aqueles que a consideram uma assassina impiedosa. Encerramento: as histórias escondidas atrás das grades. E assim,
encerramos essa viagem pelas histórias mais sombrias e perturbadoras de criminosos que, por muito tempo, foram mantidos longe das câmeras e dos olhos do público. Esses homens e mulheres, com passados obscuros e comportamentos extremos, representam o lado mais assustador do sistema penitenciário mundial. São rostos que raramente vemos, nomes que provocam arrepios e crimes que revelam até onde a mente humana pode chegar quando se entrega ao caos. O que acontece por trás das muralhas das prisões de segurança máxima vai muito além do que a maioria de nós pode imaginar. Essas histórias não são apenas sobre violência, são sobre sistemas falhos, traumas não tratados e a eterna batalha entre o bem e o mal. Elas nos forçam a refletir sobre justiça, reabilitação e, principalmente, sobre os sinais ignorados que poderiam ter evitado tantas tragédias. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!